Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia para a segunda série. Hoje nós vamos falar então sobre os problemas socioambientais no espaço urbano. Você vive no espaço urbano ou você vive numa área rural? Você vai conseguir perceber esses problemas a partir daquilo que você vivencia onde você mora. Então vamos pensar o seguinte, os principais objetivos da nossa aula de hoje vão ser revisar os principais problemas urbanos brasileiros e inferir formas de amenizar determinados problemas que fazem parte da vida dos cidadãos de diversos municípios brasileiros. Então a gente vai aqui observar os principais problemas que acontecem no espaço urbano. Mas é claro, indiferente de onde você estiver, você vai perceber que esses problemas ou eles fazem parte do seu dia a dia ou eles estão muito próximos da sua realidade, porque nós estamos submetidos a essas condições de problemas socioambientais. Vamos avançando aqui pensando o seguinte, quais são os principais problemas socioambientais do Brasil? Então, para a gente pensar essa questão, eu fiz também outras perguntas, para que a gente possa aqui parar um pouquinho e refletir. Primeiro, você já parou para perceber quais são os principais problemas socioambientais no seu município? Onde você vive, aí no seu bairro? Quais seriam os principais problemas que você considera, que você observa, que você constata ou até mesmo que você vivencia, porque eles são problemas também seus? Quais seriam? Você já parou para perceber esses problemas? Ainda, qual deles mais te incomoda? É o problema do transporte coletivo? Porque os ônibus são muito cheios, é difícil se locomover, demora muito tempo, o ônibus atrasa? Ou é a desigualdade social, algo que te incomoda? Você visita lá o centro de uma grande cidade e você percebe pessoas vivendo na rua, pessoas vivendo em condições muito precárias. Isso é um problema que te incomoda aí no teu município? Ou ainda a gente pode pensar o desemprego. Será que nas nossas casas existem pessoas que nesse momento estão sem o emprego? E também isso é um problema social e que é também muito recorrente no espaço urbano. Também temos acesso à saúde e educação. Você tem aí disponível próximo de você um posto de saúde, uma unidade de pronto atendimento, um hospital, uma escola de qualidade? Como é esse acesso à educação e à saúde no seu município? E a segurança pública? Lá na sua casa, percebendo a sua condição, será que já houve algum momento de algum assalto ou alguma situação que te incomoda relacionado à segurança pública? Todos estes são problemas sociais e também vamos refletir os problemas ambientais dos espaços urbanos. Então vamos avançando aqui para a gente poder observar. O primeiro exemplo, também nós já tínhamos comentado na aula anterior, é a segregação, a divisão espacial. Porque nós percebemos que essa evolução do espaço urbano faz com que as pessoas sejam realmente divididas. Nós teremos bairros mais nobres, com imóveis mais caros, com pessoas que habitam ali numa condição econômica melhor, bem como nós teremos aqueles bairros mais simples, com condições urbanas muito precárias, Os equipamentos urbanos muitas vezes não chegam até esses locais. O ônibus não passa perto, não há asfalto, não tem também um tratamento adequado de água, esgoto sanitário, energia elétrica. Ou seja, numa mesma cidade, por mais que existam lá, no segundo plano da imagem, nós temos diferentes prédios grandes, altos, ali demonstrando que são pessoas com melhor condição econômica e que no primeiro plano a gente percebe completamente o inverso. Então, os serviços urbanos que essas pessoas têm possibilidade de utilizar são diferentes também. Além da paisagem, além da condição econômica, nós também temos diferentes serviços que vão ser prestados à população, porque elas estão segregadas, divididas nesse espaço. Então, isso é um problema social que você pode constatar aí onde você vive.
Nós também temos um problema relacionado ao transporte coletivo, porque o transporte ser coletivo é algo importante. O transporte individual, os carros, eles acabam sendo bastante poluentes. Quando o transporte coletivo funciona, é de qualidade, tem um valor acessível à população, nós também reduzimos diferentes problemas ambientais. Em contrapartida, quando o transporte coletivo é deficitário, existem ali diferentes problemas, o transporte individual vai prevalecer e nós teremos aqui um aumento também da poluição e de vários outros problemas que são gerados a partir disso, os congestionamentos, né, e todas as outras questões relacionadas ao transporte individual. Ainda temos o problema do saneamento básico. Aí na sua casa, você tem acesso à rede de tratamento de esgoto? A água encanada chega com qualidade até a sua casa? Existe também a possibilidade da energia elétrica? Esses são fatores que nós consideramos então como sendo um saneamento básico, aquilo que minimamente nós todos deveríamos ter, serviços pelos quais nós pagamos e que nós deveríamos então ter nas nossas casas. Mas a gente percebe que não são todas as pessoas que têm. Isso significa que também é um problema socioambiental bem grande no Brasil ainda hoje, nesses espaços urbanos, mesmo nas cidades maiores. Existem diferentes lugares onde as pessoas não têm acesso a uma rede de tratamento de esgoto ou a água encanada e muitas vezes também não têm nem energia elétrica. Pense aí como é a condição da sua comunidade. E a poluição dos rios nos ambientes urbanos? Aqui é o Rio Belém, que corta a cidade de Curitiba. Nós vemos que, mesmo passando pela capital do estado, que Curitiba é mundialmente reconhecida como uma cidade que preserva os seus recursos naturais, a gente percebe que, na realidade, essas coisas podem ser muito facilmente discutidas, né? E, assim, colocadas em dúvida. Olha para essa imagem, perceba o rio como está. Será que essa água não está contaminada? Essa água não está poluída? Há uma preservação da mata ciliar? Ou seja, mesmo na capital do estado, nós percebemos que existem diferentes problemas ambientais relacionados à água, à preservação dos rios, à preservação da água. Então, isso também é um problema bem recorrente nos ambientes urbanos. E a poluição do ar? Também. Nós poderíamos pensar aqui a poluição por conta dos automóveis, dos ônibus, né, dos diferentes veículos que causam essa poluição, ou essa aqui, que é a poluição gerada por uma usina termoelétrica, onde nós teremos a emissão de gases poluentes para que possa, no final das contas, haver a produção de energia elétrica. Você utiliza energia elétrica aí na sua casa, não é verdade? E, para que você possa utilizar, ela precisou ser produzida. Muitas vezes, dependendo da situação, o país privilegia essas fontes sujas, essas que vão ser queimadas para produzir energia, e isso acaba gerando impactos ambientais também muito grandes nos ambientes urbanos. O desmatamento, visto que nas cidades a gente vai ter uma redução das áreas verdes para um aumento dos empreendimentos imobiliários, dos diferentes prédios, do asfalto, isso é o que caracteriza um espaço urbano. Então a mata, a área verde, ela vai constantemente sendo diminuída. Então isso também é um problema ambiental que pode ser observado nas cidades brasileiras. E as ilhas de calor? Isso é um fenômeno climático que também conversamos na aula anterior, onde nos espaços centrais nós teremos então um aumento da temperatura. Por isso que se você for olhar no desenho do gráfico, nós temos uma linha vermelha que quando ela indica o centro do ambiente urbano, nós temos então um aumento dessa temperatura. Ela pode variar para mais de 2 graus de diferença entre as áreas periféricas. Isso significa que, lá naquele ponto, nós temos diferentes fatores que vão interferir na condição climática daquele local.
os prédios que vão inviabilizar a circulação do ar, nós também temos uma concentração maior de pessoas e automóveis, tudo isso gerando ali gases mais quentes que também vão aumentar a temperatura do ar, bem como a presença do asfalto, da calçada, o que também faz com que a absorção do calor seja maior. Então nós teremos no espaço urbano um aumento dessa temperatura, que é o fenômeno que chamamos então de ilha de calor. E a chuva ácida? Lembra que a gente falou agora há pouco sobre a poluição do ar, né? Ou seja, todos os gases que emitimos aqui na superfície e que vão até a atmosfera, esses gases voltam também uma parte deles em forma de chuva. A chuva sempre vai ter um teor ácido por conta dessa presença dos poluentes, mas os lugares onde a poluição é maior, a acidez da chuva é ainda maior. E aqui o problema não é apenas por uma questão, o que também já seria um problema grande, né, da destruição de monumentos históricos numa praça da cidade. Não, a gente vai além desse problema, pensando que pode haver a contaminação da água também. Então, existem diferentes consequências para a chuva ácida nos ambientes urbanos. Vamos pensar então uma questão? Ela diz o seguinte: qual alternativa seria viável para que houvesse redução e amenização dos diferentes problemas urbanos? Quer dizer, a gente viu um monte de problema até aqui. O que seria uma alternativa viável para tentar amenizar esses problemas? Letra A. Políticas públicas que considerassem a evolução da população urbana. Letra B. Redução da população urbana. Letra C. Uso de fontes não renováveis de energia. E letra D. Intensificação do transporte individual. Para um pouquinho, pensa e anota a sua resposta.
E aí, pessoal, conseguiram pensar essa questão? Ela não é uma questão difícil, mas ela precisa que você olhe para os detalhes. Veja bem, apontar uma alternativa que torna então viável, que seria viável para amenizar os problemas urbanos. Quando a gente olha para a letra A, políticas públicas que considerassem a evolução da população urbana. Se você perceber, ela tem realmente aqui algo muito correto sendo colocado. Porque a gente vai perceber que políticas públicas que consideram o fato de que a população urbana ela está em evolução é algo muito importante. É a gente perceber que as pessoas vão aumentar no número, vão demandar o uso de recursos naturais, o solo também vai ser ocupado por essa população, mas é preciso haver regras, é preciso haver uma política pública que oriente o desenvolvimento urbano, uma política pública que venha a regulamentar o uso do solo. Aí eu não sei se vocês estão pensando nisso, mas quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu pensei, será que no Brasil existe essa política pública? Bom, existem diferentes formas de considerar a evolução da população urbana, mas o Estatuto das Cidades, que é um conjunto de leis que regulamenta o uso e ocupação do solo urbano, foi também uma forma de que houvesse ali a possibilidade de perceber o espaço nas suas diferentes concepções, das diferentes formas que nós precisamos utilizá-lo, mas ainda assim percebendo a evolução e o cuidado com o ambiente. Então essas políticas públicas elas são extremamente importantes nesse caso da evolução do ambiente urbano. Aí a gente tem aqui redução da população urbana. Como eu vou reduzir? Como eu vou diminuir a população urbana? Não é? Então acaba sendo uma opção inviável. Letra C, uso de fontes não renováveis. Bom, essa daqui talvez seja a mais fácil de reconhecer que não é verdadeira. Fontes não renováveis, aquelas que vão ser queimadas para poder produzir energia. Essas gerariam mais poluição. E a letra D, intensificação do uso do transporte individual. É exatamente o contrário do que nós falamos agora há pouco. O transporte coletivo é uma alternativa para reduzir a poluição ambiental, para reduzir até o estresse, porque estar dentro do seu carro, dirigindo no congestionamento, certamente é muito pior do que estar dentro de um ônibus confortável, saindo de um lugar para o outro, se o transporte coletivo fosse mais adequado. Bom, o que pode ser feito então? As cidades devem, primeiro, realizar e respeitar o plano diretor. O plano diretor é uma das coisas que são previstas dentro do Estatuto das Cidades, que vai haver ali essa regulamentação que eu falei ainda há pouco da evolução do espaço urbano. Então, preciso colocar no papel aquele espaço vai ser utilizado de que forma e para qual objetivo, sempre respeitando as condições ambientais. Então, é preciso elaborar? Eu sou o município que tem a obrigação de elaborar? Sim. Ótimo, então eu preciso respeitar esse plano diretor. Isso faz com que o solo urbano seja mais cuidado. Redução do uso de recursos naturais. E isso serve inclusive para nós, individualmente na nossa casa. Pensar se todos os nossos objetos que temos dentro da nossa casa, realmente eles são necessários? Quando você for tomar a decisão de compra, e isso vai te ajudar até do ponto de vista econômico, pense se realmente aquele objeto você vai utilizar. Porque se for algo que você vai utilizar eventualmente, para que comprar? O uso do recurso natural foi desnecessário nesse caso. Você não tinha necessidade daquele recurso, daquele objeto. Então, pensar recursos naturais sendo utilizados em menor número, em menor quantidade, é nós também pensarmos um consumo consciente. Depois nós temos opção por produtos que gerem menos resíduos. Lembrando daquela produção do lixo, né? A gente produz muito lixo, então a gente tem que optar por produtos que tenham menor resíduos ao serem utilizados. Separar o lixo, ou ainda opção por doações e reutilizar objetos. Perceba que existe possibilidades de você
reutilizar as coisas sem ter a necessidade de comprar. Novamente pensando o consumo adequado, o consumo consciente e uma redução na sua produção de lixo. Mas se o lixo acontecer, é necessário também separá-lo, dar o destino correto para esses objetos que você vai gerar aí como lixo na sua casa. Perceber se os governos estão destinando os recursos necessários para a saúde, para a educação, para a segurança pública, porque tudo isso também gera problemas sociais e ambientais. Então são algumas alternativas, né, que a gente pode notar aqui. Pensando então isso, quais os problemas abaixo são de ordem ambiental? Letra A, desigualdade social, desemprego? Letra B, poluição do ar e da água? Letra C, desmatamento e violência urbana? Ou letra D, aquecimento global, poluição visual? Pare um pouquinho, pense e anote a sua resposta. E aí, pessoal, pensaram essa questão? Veja, você precisa marcar a alternativa que apresenta problemas de ordem ambiental. Se a gente for olhar aqui, das opções, 3 delas apresentam problemas de ordem social. Seria já a primeira, desigualdade social, desemprego. A letra C, porque traz a violência urbana. E a letra D, a poluição visual. Então, a resposta certa do exercício é a letra B, porque diz poluição do ar e da água. Esses são problemas ambientais. Bom, durante essa aula, então, a gente percebeu, né, ao notar os problemas gerados ao meio ambiente e ao próprio ser humano, que são decorrentes da nossa presença no planeta. A gente notou que nós é que muitas vezes fazemos com que esses problemas existam.
É necessário, então, criar formas de amenizar os problemas, diminuindo as consequências e os danos a todos os seres vivos, porque não são apenas seres humanos que serão afetados, mas também os demais seres vivos. Então é necessário pensar aí mudanças de atitude para amenizar esses problemas. Eu agradeço a participação de vocês durante essa aula e até a próxima.